Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui passando um pouco de conhecimento para vocês sobre esse assunto que é para mim uma verdadeira paixão, né? E o que eu quero mesmo é que vocês parem de sofrer com a alimentação, parem de sofrer com o peso, porque eu quero ensinar para vocês como emagrecer definitivamente com bem-estar e inteligência. A gente conversou na aula passada que emagrecer é sobre bem-estar, né? Não é sobre disciplina. Então hoje a gente vai conversar sobre o antídoto para aquelas questões que a gente conversou ontem. Ontem eu falei para vocês sobre os 5 erros que vocês cometem que não te ajudam a emagrecer, né? E hoje a gente vai falar sobre o antídoto disso, né? Como a gente faz, qual é o jeito certo de buscar o emagrecimento, de buscar uma alimentação saudável, uma relação melhor com o seu corpo. Eu sei que essa questão, né, de buscar emagrecer, se alimentar melhor, perder peso, às vezes traz muito sofrimento, tanto porque às vezes a gente não consegue perder o peso, quanto porque às vezes a gente se sente culpada de não chegar nos resultados que a gente gostaria, e aí a gente se julga, a gente acha que a gente não tem força de vontade, que a gente é preguiçoso, preguiçosa, que a gente não faz nada direito, às vezes a gente se deprecia mesmo, e eu quero que vocês saiam daqui entendendo que a culpa não é de vocês, que o problema realmente está no método que vendem pra gente como o melhor método de emagrecer, só que não consideram uma série de outras coisas que impede que aquela dieta que na teoria, né, parece que tá tudo muito redondinho, na vida real, na prática, no nosso corpo, como ele funciona, aquilo acaba não trazendo resultado. Dá uma olhadinha nesse vídeo e vê o que as pessoas falaram que seguiram esse método que eu acredito que é o ideal. Lá pelos 40 anos, eu comecei a brigar com a balança. E aí eu fiz minha primeira dieta e foi muito traumático, porque o tiro saiu pela culatra. Eu fiquei um tempo direitinho, fazendo a dieta, bonitinho. Isso fazia eu comer mais, fazia eu abrir mais as sessões. Quase todas as dietas que existem, se você for olhar no curto prazo, elas podem ter um certo efeito, mas no longo prazo você ganha peso, porque você não consegue levar aquela restrição para o resto da sua vida. E aí quando você sai da restrição, você vai para o oposto, que é o abuso, e aí você engorda. Então, depois da virada de chave, a gente percebe que tudo bem você comer, você só não vai comer extrapolar, né? Não vai comer quando você não estiver com fome. E respeitar. Então, se você sabe que você pode comer a hora que você tem vontade, você acaba não exagerando. Eu acho que mudou totalmente a minha relação com a minha alimentação. O sentimento de culpa não existe mais praticamente, eu como de tudo. Considerando que nós vamos emagrecer não por uma escassez de alimentação ou um tipo de alimentação, mas se atingir uma satisfação e procurar desenvolver o aspecto de sentir essa saciedade e nesse instante não ver mais necessidade de se alimentar, de comer mais alguma coisa tal, e ter como um gatilho para você parar de comer depois que estiver saciado. Isso, inclusive, diminuiu minha fome ao longo do dia inteiro. Então até a minha porção, meu almoço, que é um almoço gigantesco, ele diminuiu em quantidade de volume. Aprendi muito essa coisa, eu era gulosa, eu tinha vontade de comer tudo, brigadeiro. Mudou minha mentalidade, eu acho. Eu voltei, eu esqueci desse negócio de dieta, do que eu posso comer, o que eu não posso. Foi transformador no sentido que eu melhorei muito esses meus abusos, esses ataques. Então eu perdi peso. E além disso eu ganhei músculo. Agora eu como brigadeiro, na hora do almoço, brigadeiro à noite, tanto pra mim como pro meu marido, foi ótimo, a gente mudou mesmo. Você come bem, né, sem precisar de ficar naquela ansiedade de
de buscar mais alguma coisa para você comer, ou ficar pensando já no que você vai comer amanhã. Eu vou conseguir levar isso pro resto da minha vida. Sem abrir mão daquilo que você gosta, né? Podendo usufruir de tudo é possível, né? Imagina que comer com moderação fosse algo natural para você. Que você pudesse comer tudo que você gosta, mas com equilíbrio e sem exagero. Que você estivesse plenamente satisfeita com o que você come, com o seu corpo e com a sua vida. Imagina se a comida parasse de ser um sofrimento para você, uma fonte de culpa, de tristeza e uma obsessão na sua vida, onde você está o tempo todo tendo que pensar o que você vai comer e o que você não pode comer. Eu não tô aqui para prometer nenhum milagre, né? Eu falei na primeira aula que eu não quero fazer nenhuma promessa de perda de peso rápido. Eu sou totalmente contra essa mentalidade, porque eu acho que tá justamente aí um dos problemas de você não conseguir emagrecer. E eu acho que alcançar o bem-estar com a comida, alcançar a paz, a moderação é o caminho para ser um emagrecimento sustentável, tá? Você precisa se desenvolver como pessoa, ganhar habilidades, observar seu ambiente, modificar o seu ambiente, para que, uma vez que você conquista essas coisas, você só vai se tornando melhor a cada dia, né? Não é uma coisa que é mantida na base da força de vontade e quando você tá sem força de vontade, regride tudo. Não, é uma evolução contínua, uma transformação. E uma vez que você se transforma, você não consegue mais voltar àquilo que era antes. Bom, então na aula passada eu falei sobre os 5 erros que não deixam você emagrecer. Eu queria muito, assim, se alguém aqui tá aqui hoje não assistiu a aula anterior, ela vai ficar disponível por pouco tempo, mas eu gostaria muito que depois vocês fossem lá assistir para entender um pouco desses erros, porque hoje a gente vai falar sobre os acertos, né? Então, na aula passada eu falei sobre os 5 erros que não deixam você emagrecer. O primeiro erro é fazer uma dieta que você odeia, né? Tudo que a gente odeia não vai durar. E a gente precisa ter um planejamento, uma estratégia de longo prazo, né? Então, só depender de força de vontade não vai adiantar. A gente precisa ter o elemento de satisfação. O segundo erro é fazer do comer uma conta de matemática. Então, a gente viu como é falho a gente usar os conceitos de contagem de calorias e de macronutrientes, né? Esse conceito que vem assim de uma época onde a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então é muito simplista a gente fazer uma conta de subtração para saber se a gente vai engordar ou emagrecer, e isso traz mais sofrimento do que resultado de fato. O terceiro erro é ignorar a força do ambiente. Então, o ambiente, ele tem uma influência sobre nós muito maior do que a gente imagina. Ele influencia nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos hábitos e até quem nós somos. Então, a gente tem que ter ciência dessa influência na nossa alimentação também. O quarto erro é mudar o que você come sem mudar a si mesmo. Então, não adianta nada a gente só pensar na comida em si, se a gente não melhora a forma da gente lidar com as nossas emoções, né? A nossa vida ela é estressante, ela tem altos e baixos, e se esses são motivos que te levam a comer, isso daí vai se tornar um hábito e vai atrapalhar o seu emagrecimento, né? Então você precisa querer buscar o seu desenvolvimento como pessoa também. E o quinto erro é mirar em números. Se a gente tem números como objetivo, um peso na balança, quantos quilos a gente quer perder, percentual de gordura, e a gente fica fixo nesses valores, a gente acaba se frustrando porque não depende da gente chegar nesses números e a gente abandona o processo e perde a oportunidade de chegar em lugares mais longe do que a gente imaginava. Então, foi isso que a gente comentou, tá? Conversou na aula passada e hoje eu quero propor aqui o que a gente faz então, né? Porque eu espero que vocês não tenham ficado angustiados demais, porque eu falei que dietas não funcionam, inclusive eu falei que dietas podem levar a ganhar peso, né? Desconstruir uma série de conceitos.
e de repente vocês podem estar se sentindo meio perdidos agora, então, meu Deus, o que que eu faço? Então eu vou trazer aqui algumas soluções, algumas estratégias do que vocês têm que mirar e fazer aí nos próximos dias, nos próximos anos e na sua vida como um todo, tá bom? Bom, o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é que emagrecer é sobre bem-estar e não disciplina. Vocês vão entender por que que o bem-estar ele precisa ser central no processo de emagrecimento de vocês. Então, hoje a gente vê um grande mal-estar com a alimentação. Existe muita informação disponível sobre dieta, sobre o que faz bem, sobre o que faz mal, sobre alimentação. Isso gera, assim, né, as pessoas ficam o tempo todo pensando em acertar, em não comer alguma coisa proibida, pensando o que que elas podem comer, o que que elas não podem comer. E isso faz também com que grande parte do dia as pessoas estejam pensando, né, no que elas vão comer na próxima refeição e vira uma obsessão. Então eu trouxe aqui esse slide, né, porque cada hora se fala uma coisa que é proibido comer. Então não pode comer carboidrato, não pode comer gordura, açúcar, frituras, leites, grãos, glúten, leguminosas, frutas, né? Então a solução é fazer jejum, né? Porque se não pode comer nada, realmente é melhor parar de comer. E inclusive essa é uma das propostas de dieta, né? O jejum intermitente. Então, tipo, realmente desiste de comer comida e faz jejum, que é isso que vai dar certo, né? Então, essa preocupação excessiva causa um mal-estar muito grande na gente em relação à comida. Essa é uma frase que eu ouço muito. Doutora, eu não sei o que comer. E essa pergunta me incomoda muito, né? Porque comer é uma atividade básica da vida, né? A gente come desde sempre. Os animais comem, todas as vidas, né? Por menos complexas que elas sejam, elas se alimentam e de repente a gente desaprendeu a comer. Então, essa pergunta, ela é muito frequente, mas ela é uma pergunta que me incomoda no sentido de que mostra o quanto que as pessoas estão sofrendo em relação à alimentação. Escreve aqui nos comentários se isso é uma dúvida que você tem, né? Se você tem dúvida sobre o que você pode comer, o que não pode, se essa questão te angustia de alguma forma. Mas nem sempre foi assim. Os nossos avós, os nossos bisavós, dependendo aí da idade que você tem, que você está me assistindo, eles não tinham a preocupação sobre o que eles iam comer. Eles não tinham a preocupação de saber se aquela comida era saudável, se podia comer, se não podia. E o que é mais interessante, mesmo assim, eles eram muito mais magros, né, em termos de população. Eles tinham do que a nossa geração. As taxas de obesidade eram muito menores do que a gente tem hoje. A preocupação deles na época é se a comida ia estar gostosa, né? Se a comida ia estar bem preparada, se ela ia estar saborosa, né? E também, claro, que os ingredientes ajudavam, porque naquela época se tinha muito mais uma alimentação muito mais natural. Mas era comida disponível na época, né? O arroz, o feijão, as verduras, a carne, ovos. Então, a preocupação era menos com o que podia e não podia comer e mais com o sabor, a preparação, o prazer que ia se ter, tá? E aí, esse paradoxo, né, de mesmo assim ter menos taxas de obesidade do que a gente tem hoje. Então, nessa época, comer era simples, prazeroso. Eles comiam ponto. O que você vai comer? Comida, né? Não tem low carb, low fat, cetogênica. Não, comia comida. Comiam quando tinham fome, faziam suas refeições em paz, sem ficar estressado com o que iam comer ou não. Paravam de comer quando ficava saciado e não pensavam mais no assunto até a próxima refeição, né? Eu acho que é isso que traz a tranquilidade, a paz com a alimentação, né? Você não ficar pensando em comida o dia inteiro, porque você pode ou não pode comer. Não, eles comiam, matavam a fome, esqueciam do assunto. Só ia lembrar que tinha que comer de novo na próxima refeição. Então, 50 anos atrás, né? Será
que será que tem de bom para o almoço? O que será que vai ter na janta? Ah, eu vou comer uma comida gostosa. E hoje em dia, não posso almoçar hoje, vou comer 0 carbo e muita proteína. Não sei o que eu posso comer, né? Então, se numa época a gente, um tempo atrás, comer era simples e prazeroso, hoje comer ficou estressante. E as taxas de obesidade aqui para mostrar para vocês, no Brasil, 50 anos atrás, de 5 a 10%, e hoje a gente tá aí com taxas de obesidade de 33%. Então, basicamente, se a gente comer comida caseira, comida natural, né, sem tanto industrializado, sem ficar pedindo tanta comida fora, comida de qualidade, com ingredientes naturais, não ia ter tanta obesidade como a gente tem hoje. E nesse cenário da comida mais natural, da comida caseira, nesse cenário você pode escolher aqueles pratos que te apetecem mais, aqueles pratos que você tem mais prazer, que te trazem mais satisfação, né? E preparações que vão te trazer tranquilidade e paz com a comida, sem modismos, né? Sempre querer achar que vai comer uma comida fit. Comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir, e aqueles que produzem consequências desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. Então, se na aula passada eu falei que uma dieta que você odeia, você não consegue manter, uma dieta que você goste, né, uma comida que você goste de comer, você vai conseguir manter ela por bastante tempo, tá? E aqui, é claro, a gente pode buscar a alimentação saudável, os alimentos naturais. Mas dentro dessa gama de alimentos naturais, existem várias opções. E aí você tem que ver quais são os seus gostos, né? Você tem que ver o tipo de comida que você gosta. Tá? Quando a gente busca uma alimentação saudável e prazerosa, a gente fica tranquilo com o que a gente está comendo e a gente vai diminuir os exageros e a gente vai conseguir manter esse padrão de alimentação por mais tempo, que o ideal é que seja por toda a sua vida, né? Então, se você vai manter um padrão de alimentação por toda uma vida, você precisa gostar do que você está comendo. Quando a gente fala em prazer com a alimentação, eu gosto sempre de trazer também como referência os franceses. Os franceses levam muito a sério essa coisa de ter prazer com a alimentação. E eles se preocupam com a qualidade do ingrediente, eles se preocupam da fruta tá mais saborosa, mais suculenta, da castanha ter sido colhida na época e tá crocante, do vegetal tá mais verdinho, da carne ser de qualidade. Então, assim, eles têm muito essa preocupação do prazer, né? O foco deles não é na dieta, é justamente no prazer de comer. E eles têm uma cultura que gira em torno disso. Não é à toa que a culinária francesa é tão famosa no mundo todo, né? Eles chegam ao ponto de, por exemplo, irem no mercado todo dia. Então, assim, eles saem do trabalho e passam no mercado para comprar os ingredientes frescos do dia para cozinhar o jantar. Então, eles têm muito essa preocupação do prazer. E é muito interessante de ver que eles têm uma das melhores taxas de obesidade do mundo, né? Eles são uma nação que tem uma boa saúde, né? Que não está tão contaminada por essa epidemia da obesidade. E isso está muito relacionado com a forma positiva que eles encaram a alimentação. Então, olha, para corroborar isso que eu estou falando, tá? Olha esse estudo que interessante. Foi um estudo que comparou a atitude em relação à comida, né, que diferentes países apresentam. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para dar mais destaque, né, a comparação entre Estados Unidos e França, tá? Então, eles sabem que os franceses eles fazem escolhas alimentares orientadas muito mais pelo prazer com a comida e menos orientados pela saúde. Então, na hora de decidir o que vai comer, eles se orientam dessa forma, né? O que tá fresco, o que tá saboroso, o que eu quero comer hoje, e decidem o que vão comer baseado nisso. Já os americanos, eles estão extremamente preocupados com saúde. Eles ficam pensando, o que eu posso comer? O que vai aumentar meu colesterol? O que vai fazer eu emagrecer? O que vai me engordar? E menos com o prazer.
Ó, americanos têm maior preocupação com a saúde e sobre o comer. E maior insatisfação com o jeito que comem, né? Porque se você está baseando a sua decisão do que você vai comer por critérios, né, do que é saudável e do que não é saudável, né, você vai acabar não tendo tanto prazer, porque às vezes você vai escolher uma coisa que você não queria comer. Né? Eles julgam a comida de acordo com o seu efeito engordativo. Então, isso eu não posso comer, isso eu posso comer. E olha, né? Então, esses são dois modelos de comportamentos, né? Franceses e americanos. E olha o que o estudo achou. Os americanos fazem proporcionalmente mais dieta, tá tudo aqui nesse quadro, tá? Eu tô aqui destacando os dados importantes, mas esse aqui é um estudo que foi publicado, aqui é a tabela com os resultados do estudo. Então, os americanos fazem proporcionalmente mais dieta, consomem mais comidas e bebidas light e consomem mais produtos low fat. Já os franceses, mesmo consumindo menos comida light, menos produto low fat, eles consomem muito mais gordura, inclusive, e fazendo menos dieta, eles têm uma maior expectativa de vida, um menor gasto com medicamentos e as menores taxas de mortalidade cardiovascular. Esse outro estudo também, ele explora exatamente essa questão que eu falei, né? O prazer como um aliado dos hábitos saudáveis, né? Como a busca pelo prazer, ele pode ser um aliado da gente ter hábitos mais saudáveis. Talvez aqui vocês estejam pensando assim, mas eu tenho mais prazer em comer salgadinho, eu tenho mais prazer em comer um sorvete, eu tenho mais prazer em comer hambúrguer do que comer comida saudável, né? Então, isso é um prazer que está restrito às papilas gustativas, né? Esses alimentos, eles foram desenvolvidos para serem extremamente palatáveis, só que acaba ali o prazer. Quando a gente come um prato, uma comida caseira gostosa, não só é satisfatório para as nossas papilas gustativas, mas muitas vezes é bonito de ver, né? Tem um cheiro gostoso, vai remeter a gente a outras situações, muitas vezes as situações da nossa infância e, acima de tudo, vai trazer prazer e bem-estar no nosso corpo físico também. Você vai se sentir mais energizado, você não vai ficar empachado, né? Você não vai ficar se sentindo mal depois de ter comido aquilo. Então, o prazer, ele é mais complexo do que simplesmente aproveitar aquele hipersabor, tá? A gente tem que olhar o prazer também de uma forma mais abrangente do que só o sabor em si. Então, a satisfação é a chave da mudança, é o que faz você adquirir e manter um hábito, tá? Então, quando a gente pensa em mudança de comportamento, e se a gente quer mudar a nossa alimentação, né, é uma mudança de comportamento, o que a ciência nos diz é que a gente precisa trazer o elemento de satisfação. A gente só consegue manter na nossa vida aquilo que a gente tem prazer. Isso é um dado científico, né? Então a gente tem que buscar isso. Não adianta você querer botar na força, né, uma dieta que você não gosta, como eu falei na aula anterior. Isso não vai funcionar, você não vai conseguir manter por muito tempo. Emagrecer é um jogo de longo prazo, não são medidas restritivas, absurdas, que vão fazer você ter um resultado definitivo. Vai ser uma mudança verdadeira. E o elemento de satisfação é extremamente importante para você mudar e manter, para aquilo ser incorporado na sua vida. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido essa questão, né, da satisfação como estratégia de mudança de hábito. E eu quero que fique bem claro que não é uma questão de estimular assim o hedonismo desenfreado, ou que, não, então eu vou comer tudo mesmo, e assim, estimular essa prática de exagero ou de comidas. Bom, a segunda mudança que vocês precisam começar a implementar é coma bem e mate a sua fome. Então, na aula passada, eu falei sobre o erro de se ter a contagem de calorias como guia para o que a gente vai comer, né? O quanto que a gente vai comer.
E eu falei para vocês que a fome é o cemitério de todas as dietas. Então aqui o que a gente precisa é comer bem, né? Comer comida de verdade e matar a fome, tá? Pra gente não ter esse problema. E aí eu vou contar uma história muito interessante de uma francesa que chama Mireille Giuliano. Ela é ex-CEO da Veuve Clicquot e ela é autora de um livro que ficou muito conhecido que chama Por que as francesas não engordam, tá? Então a Mireille Giuliano, ela é uma francesa. Ela viveu a vida inteira dela, a infância, adolescência na França, e ela tinha um corpo magro. E aí ela foi fazer high school nos Estados Unidos. E quando ela foi para os Estados Unidos, ela ficou ali deparada, né, com aquela mudança de ambiente, né, com muita fast food, as porções muito maiores, aquela comida, né, não tão saborosa, né? Aquela cultura diferente, e a consequência foi que ela ganhou mais de 10 quilos nessa época que ela morou nos Estados Unidos. E aí ela voltou para a França quando acabou o intercâmbio dela. E aí na França ela se deparou com a realidade, né? Porque as amigas delas, as colegas, estavam todas com o mesmo biotipo, com o mesmo corpo, e ela tinha voltado ali com 10 quilos a mais. E aí ela começou esse processo, né, de tentar voltar ao peso dela. A mãe dela levou ela a um médico, né, um médico muito sábio na época. Ainda bem que ela não caiu em alguém que passou uma dieta restritiva para ela, senão até hoje ela ia estar tentando emagrecer. Mas basicamente o que o médico fez foi reintroduzir ela na cultura francesa. Isso que foi muito interessante, assim. Ela reaprendeu a comer como os franceses, né? Então, ela viveu a vida inteira dela lá, inserida naquela cultura, ela não tinha a consciência de como aquela cultura, aquela forma de lidar com a alimentação, como tudo aquilo era muito bom, né? Muito proveitoso, assim, e muito benéfico para a saúde dela e para o peso dela. E aí, uma vez que ela saiu daquele ambiente, né, conheceu uma outra realidade e voltou para a França com 10 quilos a mais, ela precisou ganhar uma consciência sobre o que era a cultura francesa de comer. Então, basicamente, o que o médico fez foi dar essa consciência para ela, né, de como que os franceses comiam. E ela aprendeu muito com essa mudança de visão. Ela viu todos esses elementos que, né, de prazer, de busca de satisfação, de qualidade dos ingredientes. E por conta disso, ela, de uma forma muito natural e muito tranquila, ela voltou ao peso que ela tinha antes, tá? Aí na vida adulta dela, ela foi CEO da Veuve Clicquot. Então ela inclusive falava, né, que ela tinha muitos jantares, muitas festas, mas mesmo assim, com aquilo que ela tinha aprendido, ela conseguiu manter o peso dela numa boa. Então quando a gente fala de coma bem e mate a sua fome, quais são alguns princípios que você pode tentar se nortear para tentar comer bem e matar a fome, né, de uma forma saudável e sem abrir mão da satisfação? Então, o primeiro é buscar a qualidade e variedade, mais alimentos naturais e menos ultraprocessados, né? Esse é uma forma simples da gente pensar no que faz bem pra gente. Em vez de pensar em nutrientes, em carboidrato, proteína, gordura, a gente pensar na qualidade dos alimentos, né? Então, quanto mais natural o alimento for, melhor e mais saudável ele vai ser. Veja, a qualidade dos alimentos é um excelente critério de escolha. E aqui, gente, pode tudo, né? Como eu disse, quanto mais natural o alimento for, mais qualidade ele tem. Então pode comer carne, frango, peixes, ovos, legumes, verduras, frutas, grãos, cereais, castanhas. Não tem tanto aquela preocupação de não pode carboidrato, não pode glúten, não pode laticínio, né? Pode comer, porque são alimentos naturais.
essa forma de classificar os alimentos pela sua qualidade, e quanto mais natural ou mais industrializado, foi feita aqui no Brasil, tá? Faz parte do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014. Foi o Dr. Carlos Monteiro, que é um médico da Faculdade de Saúde Pública da USP, que criou essa classificação. E é uma classificação que revolucionou a nutrição no mundo inteiro, tá? Essa ideia foi exportada para o mundo todo, tanto é que ele foi reconhecido pelo Washington Post como uma das 50 pessoas que estão moldando o futuro da sociedade, tá? Não é o futuro da nutrição, moldando o futuro da sociedade em 2025. Então, é realmente uma nova forma de olhar para o alimento, que não é tão simplista quanto a gente olhar para um alimento e tentar traduzir ele como calorias, como carboidrato e proteína. É a qualidade do alimento, e vocês vão entender por que isso funciona. Mas só voltando aqui, eu fui para Harvard, né, fazer uma formação em medicina do estilo de vida, e lá em Harvard, o trabalho do Dr. Carlos Monteiro foi citado em várias aulas. Tá? Então, realmente, é algo que está revolucionando a forma da gente ver a alimentação. Então, como eu disse, a qualidade dos alimentos é um excelente critério de escolhas, e dentro disso você pode escolher o que você mais gosta. Então, se você gosta de arroz e feijão, se você gosta de carne, se você gosta de peixe, se você gosta de frutas, lentilha, grão de bico, saladas, escolhendo a alimentação natural, caseira, naturalmente você vai comer menos calorias, né? Aqui eu coloco calorias, né? Não dá muito pra gente fugir do termo, mas como esse conceito geral do alimento fornecendo energia, mas não que a gente vai ficar preso ao número de calorias que tem cada alimento, tá? Mas sim, é verdade que a gente vai comer menos, né, energia, e isso vai impactar no nosso peso. Só para vocês verem como isso é verdade, esse é um estudo muito interessante que eles separaram os participantes em 2 grupos. Um grupo comeu só comida natural e o outro grupo comeu só comida processada, tá? Então, ó, tem um grupo que comeu comida ultraprocessada e teve um grupo que comeu comida, ponto. Né? Comida ponto, comida natural, comida caseira, seja lá a composição ou o prato, a preparação que tivesse. E eles podiam comer à vontade, então não tinha uma restrição de, olha, você tem que comer tantas calorias. Não, come à vontade, tá? Olha que interessante o resultado desse grupo. Aqui, ó, é quanto de calorias que cada grupo ingeriu. Então, o grupo ultraprocessado, que é o azul, ele ingeriu, em média, 500 quilocalorias a mais por dia do que quem comeu comida natural. Entendeu? Então, assim, sem colocar nada pré-estabelecido, sem falar assim, ó, você tem que parar de comer. Não, come à vontade. Comendo à vontade, o grupo que comeu comida natural comeu 500 quilocalorias a menos do que o grupo que comeu ultraprocessado. E aí, o que aconteceu com o peso, né? Então, o grupo de ultraprocessado ganhou peso, enquanto o de comida natural perdeu peso. E olha só que legal, olha como as coisas estão mudando, olha como as recomendações, elas vão vindo acompanhando esse avanço da ciência. Então, a Academia Americana de Pediatria, a recomendação dela, que está na diretriz, é justamente para, explicitamente desencoraja dietas ou focar em perda de peso para a criança. Você não tem que falar para a criança que ela está de dieta, que ela não pode comer alguma coisa, que ela tem que emagrecer. Isso tudo só estressa o cérebro dela, só traz essa ideia de restrição, de insatisfação. É um foco muito mais negativo, né? O que a gente tem que fazer
é incentivar uma alimentação saudável, gostosa, prazerosa, com alimentos naturais, praticar atividade física, né? Essa ideia do positivo, né? Então, o que pode fazer? Comer comida gostosa, comer comida natural. Essa é a recomendação para as crianças. Então, a gente está vendo essa mudança de cenário, né? De muitas entidades, muitas academias já estarem tendo essa mudança de pensamento, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Esse olhar moderno sobre alimentação. O segundo ponto tem a ver com as proteínas. Eu acho que as proteínas é o único macronutriente que vale a pena a gente olhar ali e saber se a gente está ingerindo em quantidade adequada. Tá? Porque a proteína ela vai ajudar na saciedade, a proteína vai ajudar na síntese muscular, a gente ganhar massa muscular, e também vai ajudar a gente no emagrecimento não perder massa muscular. Então, se tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente olhar assim, em termos de quantidade e saber quanto que está comendo, é a questão da proteína, tá? E ela vai ajudar muito a gente também a gerir a fome, né? Como eu disse, proteína ajuda na saciedade, tá? O terceiro ponto é diminuir os carboidratos refinados. Então, evitar excessos, né, de doces, salgadinhos, massas, pães, mas isso não significa cortar. Quanto mais refinado for o carboidrato, é ideal que você diminua e coma menos. E aqui bate com a questão da gente olhar os alimentos como qualidade, porque a maioria dos carboidratos refinados, eles vão estar em alimentos ultraprocessados e processados, né? Então, se a gente está seguindo lá a ideia da alimentação mais natural, isso aqui acontece naturalmente. Também dentro dos carboidratos, a gente tem qualidades diferentes, né? Então, 200 quilocalorias de lentilha age no nosso corpo totalmente diferente de 200 quilocalorias de um bolo, de um doce, de um chocolate, né? O carboidrato ali onde tem mais açúcar, ele faz pico glicêmico, ele faz pico de insulina, ele acaba levando a acúmulo de gordura muito mais do que o feijão, do que a lentilha, tá? Então não é uma questão de proibir carboidratos, tá? A dieta low carb, eu acho ela uma evolução do conceito de focar assim, só em calorias e focar em distribuição de macronutrientes, porque ela enxerga que o carboidrato tem uma ação metabólica no nosso corpo diferente dos outros macronutrientes. Então ela tenta diminuir a quantidade de carboidrato para ser mais favorável, né, para o nosso emagrecimento. Só que também a low carb, ela, por mais que, assim, na teoria ela seja muito boa, e de repente, se você é uma pessoa que não faz questão de carboidrato, ela pode até ser muito interessante, ela também tem a questão da baixa aderência ao longo prazo, né? Então, aqui a low carb, nesse trabalho que avaliou o quanto tempo de aderência as pessoas se mantinham nas dietas, a dieta low carb, que está aqui representada pela Atkins, ela teve o mesmo tempo de aderência, de mais ou menos 4 meses. Né? Então, 4 meses depois do início da dieta, a maior parte das pessoas, né, já não estavam mais aderindo à dieta proposta. Tá? Então, a gente pode diminuir, mas não tente cortar da sua alimentação aqueles alimentos que você gosta muito, tá? Não funciona proibir, a gente precisa usar a inteligência. Então, toda vez que a gente proíbe um alimento, a gente acaba, né, sentindo falta ou ficando fissurado por ele. Então, se você não faz questão de alguns carboidratos na sua rotina, na sua alimentação, você pode até diminuir. Agora, se você faz muita questão do seu pãozinho de manhã, não corta o seu pãozinho de manhã. Se você faz muita questão de um feijãozinho no almoço, não corta o seu feijãozinho, entendeu? Porque isso vai trazer um equilíbrio para a sua alimentação. O quarto princípio de uma alimentação saudável
eu considero assim um dos mais importantes, que é respeitar a fome e a saciedade. É esse princípio que tem que guiar a quantidade de comida que você vai comer. Quando perguntam assim, né, não, mas quanto que eu posso comer? Né, se eu não contar calorias, se eu não pesar minha comida, quanto que eu posso comer? Você vai comer para matar a sua fome. Se a gente comesse quando tem fome e parasse de comer quando tem saciedade, não ia ter obesidade no mundo. A gente é um mecanismo perfeito de controle, né? Os animais, eles são geridos, o apetite dele é gerido dessa forma e você não vê obesidade em animais, né? A não ser quando você coloca um animal no nosso ambiente com ultraprocessado. Mas de uma forma geral, é isso que deve seguir a sua quantidade. Se você está comendo uma alimentação natural, comida de verdade, comida caseira, comida gostosa, com ingredientes frescos, você pode confiar na sua fome e na sua saciedade. Como eu disse na outra aula, a fome é o cemitério de todas as dietas. Então, assim, você vai fazer a sua refeição, você vai almoçar, você precisa matar a sua fome. Nada de pegar assim, eu vou comer um franguinho com salada e só ficar nisso e você fica ali ainda com uma fome residual. Essa fome, ela vai virar um monstro e você vai acabar comendo o que você não quer por causa disso. Então, fome é para ser matada. Então, na última aula, a gente viu como é falho a gente se guiar por calorias, como é simplista, né? A gente pensar só em calorias. E aqui eu trago para vocês um pouco da complexidade, né, do controle do apetite e do metabolismo. Então, todas essas vias aqui, né, todos esses hormônios, eles vão influenciar na nossa sensação de fome e de saciedade. E se a gente às vezes só quer comer pouca caloria, né, e deixa a fome ali, a gente vai ter isso aqui desregulado, a gente vai acabar diminuindo o nosso metabolismo, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar esses sinais do corpo, porque esses sinais do corpo são reflexo de um sistema complexo e perfeito, né? A gente não precisa de mais nada além dele. Quando a gente pega regras externas, né, uma dieta, um papelzinho ali com 1.500 calorias, não interessa se naquele dia você andou mais, andou menos, tá com mais fome, menos fome, fez uma atividade ou não, tá ali fixo, né? 1.500 calorias, né? Então, uma regra externa vindo no seu corpo, você tá jogando esse mecanismo perfeito na lata do lixo. E isso traz consequências. Inclusive, né, é muito comum, algumas pessoas me falam assim, eu não sinto fome. Tá? Isso assim, pessoas que falam assim, eu não sinto fome, mas não é que elas comem menos, elas acabam até comendo mais. É reflexo de uma vida de dietas, onde você quis tanto seguir essas regras externas, né, que acabou... você suprime, né, essas vias, esses sinais e acaba não percebendo mais, mas a fome está ali. Tá? É você que não tá percebendo. Aí você pode até me falar assim, mas eu não consigo me controlar, eu não consigo comer pouco, eu não consigo parar de comer quando eu tô saciada. Isso é uma coisa muito comum, você não tá sozinha nessa questão, né? Muitas pessoas referem essa dificuldade, mas o que eu queria falar para vocês é que é uma habilidade. Né? Você parar de comer quando está saciado é uma habilidade que pode ser aprendida e treinada. Você precisa treinar a sua atenção sobre esse sinal do corpo, né? O sinal de saciedade. Uma pessoa, geralmente, né, as pessoas que dizem assim, ela é naturalmente magra, normalmente não é genética, não é, né, força de vontade, mas elas têm essa capacidade, assim, elas percebem com muita nitidez a saciedade do corpo. E aí, uma vez que você treinou em perceber a saciedade, e você percebe a saciedade, assim, com clareza, você não consegue continuar comendo. É um incômodo que te dá, né? Você passa mal.
né? O problema é que muitas vezes as pessoas não sentem, ignoram, não estão treinadas a sentir e atropelam a saciedade e continuam comendo. Mas o treino de atenção para perceber a saciedade, e existem técnicas, né, também para a gente treinar isso. No programa de virada de chave é uma das coisas que a gente bate bastante na tecla, esse treinamento de saciedade. Uma vez que você percebe isso, você não consegue passar daquilo. E isso de uma forma natural. Não é uma briga, não é alguma coisa que você vai ter que se impor parar de comer. É algo que você não consegue mais comer para além daquela saciedade. Quanto mais uma pessoa foca em números, mais isso interfere no processo de escutar o próprio corpo, né? Então, eu queria muito que vocês entendessem isso, né? Comer não é conta de matemática, é complexo, tem todas aquelas vias metabólicas e se a gente ouvisse a nossa fome e saciedade, é a forma mais bonita de colocar toda essa complexidade em harmonia, né? É tudo que a gente precisa, é a via final, né? De toda aquela complexidade, a via final é o nosso sinal, é a nossa sensação e percepção de fome e saciedade. Então, tudo que a gente precisaria era seguir esse sinal. E, tendo comida de qualidade, a gente vai comer de uma forma, vai comer mais moderado, né? Porque o ultraprocessado, ele faz a gente comer a mais. Se você seguir os princípios de uma alimentação natural, priorizar proteína, comer bastante vegetais, a sua fome será reflexo da sua necessidade fisiológica. O quinto critério é não ser perfeccionista, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente quer comer de forma perfeita. E aí, se a gente sai um pouquinho da rotina, a gente acha que tá fazendo tudo errado, que já fez tudo errado, que enfiou o pé na jaca e que daí não vai dar certo de novo. Então, assim, se você exagerou em algum determinado dia, aprende com aquela situação, né? Teve alguma coisa que te levou a exagerar? Você estava com muita fome? Você deixou a fome aumentar demais? Foi um ambiente que você estava, né? Você estava sem prestar atenção. Então, aprende com aquela situação. E volta, né? No dia seguinte, volta pro seu hábito normal, né? O que acontece é que as pessoas se sentem tão culpadas de terem saído da rotina, que aí vem o famoso já que, né? Já que eu exagerei, hoje eu vou exagerar de novo, e aí vira uma bola de neve, né? Faz parte da vida sair da rotina. A gente não é perfeito todo o tempo, a gente não dá para ser 100% certo, comer certo todo o tempo. A gente vai sair da rotina e tá tudo bem. O importante é no dia seguinte voltar para o que você estava fazendo antes. É claro que o ideal é minimizar os exageros, mas o problema não é comer a pizza, é quantos pedaços de pizzas você comeu. É que depois da pizza você, eu já comi pizza mesmo, vou pedir um sorvete, né? Então, a gente precisa entender que faz parte da vida essas saídas, mas a gente também pode fazer isso com moderação. Se você seguir esses princípios, você vai ter uma alimentação saudável, que vai te ajudar a emagrecer, você não vai precisar ficar contando calorias, não vai precisar cortar alimentos que você gosta, você não vai ficar insatisfeita, né? Você vai gostar do que come, você vai ter prazer na sua alimentação, você vai comer quando tá com fome, parar de comer quando tá saciada e poder comer, continuar comendo aquelas coisas que você ama de vez em quando. Bom, e se um dos erros que não deixam você emagrecer é ignorar a força do ambiente, o que você precisa fazer é moldar o ambiente ao seu favor. Isso aqui eu considero muito importante. A gente tem que deixar o nosso ambiente favorável aos nossos objetivos. A gente não pode ficar lutando o tempo todo. Se a gente não criar e controlar o nosso ambiente nos criará e nos controlará. Então, a gente precisa prestar atenção a como o nosso ambiente está. Esse é o primeiro passo para a gente moldar o ambiente. É primeiro prestar atenção e ter, assim, a consciência de como o ambiente está influenciando nas nossas ações e atitudes.
Então eu trouxe aqui para vocês uma listinha de coisas, né? Se vocês quiserem tirar um print aqui dessa tela, e tem mais uma, de perguntas que vocês precisam se fazer para vocês terem mais consciência sobre o ambiente de vocês. Então, a primeira coisa é ter consciência sobre o ambiente de vocês. Que tipo de comida você tem em casa, né? Na sua despensa, na sua geladeira? Você tem guloseima, doce, salgadinho na despensa? Você planeja com antecedência o que você vai comer? Porque às vezes a gente não planeja e aí espera ficar com fome para decidir o que vai comer. E aí nessa hora é muito mais fácil você acabar indo pelo caminho mais fácil. Às vezes pedir uma comida ou comer qualquer coisa que tem na despensa, né? Então precisa de planejamento, né? Ou você espera ficar com fome para decidir o que comer. Você compra alimentos frescos com frequência e regularidade? Tem alguém na sua casa que cozinhe? Quando você chega do trabalho com fome, já tem algo preparado? No seu trajeto ou perto do seu trabalho, tem algum estabelecimento que te leva a comer alguma coisa? Você leva a marmita para fazer lanche da tarde no trabalho, né? Ou quando bate a fome à tarde, você sai para comer alguma coisa ou pede alguma coisa e aí você tá sujeito às opções que tem na rua. Onde você faz o seu almoço, né? Que tipo de restaurante que é? É buffet, é por quilo, é à la carte? Que tipo de comida que tem? Quais são os seus gatilhos que te levam a comer? Então, se a gente não tem consciência dessas questões, muitas vezes a gente vai apenas reagir ao nosso ambiente. Então, se na geladeira não tem comida, você vai pedir iFood. Se tem chocolate na despensa, você vai comer o chocolate. Então, a falta de atenção, olha, isso aqui é muito interessante que eu vou falar. Eu gosto muito dessa ideia. A falta de atenção, ela é inimiga da inteligência humana, tá? Então, você não prestar atenção ao seu ambiente, você vai se tornar de forma involuntária em alguma coisa que talvez você não queira, né? Porque você vai criar hábitos e comportamentos baseados nessas influências e nesses gatilhos. Então, desenvolver inteligência alimentar começa com você prestar atenção ao ambiente que você tem. Então, eu falei, né, que eu ensino aqui, né, a emagrecer definitivamente com bem-estar, que é o elemento da satisfação, do prazer, e com inteligência. E faz parte da gente ter inteligência, a gente estar atento, a gente prestar atenção aos estímulos que estão exercendo influência na gente. Porque força de vontade não vence um ambiente ruim cheio de gatilhos, né? Não tem força de vontade que consiga o tempo todo estar se esforçando e estar lutando contra um ambiente que não está sendo favorável para você. Você precisa moldar o seu ambiente para que ele te favoreça. Porque daí você não vai ter que gastar energia tendo força de vontade. Você vai poder relaxar e simplesmente usufruir de um ambiente que está favorável. A chave para você mudar seus hábitos, ela não está na força de vontade. Está em você criar um ambiente favorável que te jogue para frente, né? Então, ao invés da gente reagir ao ambiente, a gente precisa decidir, moldar, decidir como a gente quer que o nosso ambiente influencie a gente de uma forma positiva, de acordo com o que a gente quer se tornar. Como você pode fazer para o ambiente te favorecer? Se você pede iFood porque você chega cansado do trabalho e com fome, porque não tem comida pronta na sua casa, qual seria a melhor forma de já ter uma comida na sua casa para você não pedir iFood nessas situações? Se não tem fruta na sua geladeira, como você pode fazer para ter fruta na geladeira, para ter alimentos frescos na geladeira? Então, às vezes, requerem mudanças simples, né? Como, por exemplo, já ter comida pronta em casa, para quando você estiver cansado, com fome, a comida está lá disponível. Se organizar para levar uma marmita
pelo menos para o lanche da tarde no trabalho, porque daí é aquela hora que bate uma fome 4, 5 horas, você não vai na padaria comer um bauru só porque você não tinha nada, né? Não ter algumas guloseimas em casa, né? Deixar isso para situações especiais, mas não ter lá no armário o tempo todo. Evitar comprar alimentos ultraprocessados, se programar para fazer uma compra de alimentos frescos toda semana. Essas são mudanças simples que a gente precisa se organizar. Se você acha que essas mudanças são muito difíceis de serem realizadas, comece aos pouquinhos, né? Vai de pouquinho, pega uma pequena meta e estabelece quando e como ela vai ser feita. Quando a gente fala de estratégia de mudança de comportamento, de ciência da mudança de comportamento, traçar metas bem definidas e definir o que vai ser feito, quem vai fazer e quando vai fazer, é uma estratégia que traz bastante resultados, tá? E o que eu queria dizer aqui também, que eu acho que é muito importante, é que a gente precisa pensar na logística da nossa alimentação como um hábito e que demanda tempo. A gente precisa reservar tempo para pensar na nossa alimentação. Assim como você reserva tempo para ir para a academia, você precisa reservar o tempo que você vai fazer a compra, né? Escolher na agenda um horário e ter aquilo como sagrado. Então, qual é a hora da semana que eu vou fazer compra de mercado de alimentos frescos? Qual que é o horário da semana que eu vou, ou do dia, que eu vou preparar a minha marmita para levar para o trabalho? Às vezes pode ser à noite anterior, às vezes pode ser de manhã quando você acorda, né? Qual é a hora da semana que eu vou cozinhar? Então aqui eu deixei aqui para vocês essa lição de casa, né, de quem e quando vai fazer cada uma dessas tarefas. Então tira aqui um print para vocês e tenta traçar uma estratégia para cada uma dessas coisas. Então, quem e quando vai fazer as compras do mercado da semana, tá? Porque se você quer comer vegetais, fruta, verduras, você tem que ter em casa. Então você tem que reservar na sua agenda um horário para fazer essas compras. Quando é esse horário? Marca na agenda e tem aquilo como sagrado. Da mesma forma que você coloca uma reunião de trabalho na sua agenda, você tem que ter o horário de fazer compra de mercado. Você não pode deixar assim solto, porque pode ir passando e você não faz. Quem e quando vai fazer o cardápio da semana, saber quais são os pratos que vão ter na sua casa, né? Quem vai cozinhar e quando vai cozinhar? Vai cozinhar todo dia? Vai cozinhar no final de semana para ter comida para a semana toda? Você vai contratar alguém? Alguém da sua família pode te ajudar? Né? Você pode fazer uma noite onde a sua família toda colabora para cozinhar? O seu marido pode cozinhar? Você vai cozinhar? E também a marmita, porque eu acho o lanche da tarde essencial, assim, é um horário muito importante de fome, que a gente tem que estar preparado para o lanche da tarde, tá? Então, eu acho muito importante levar a marmita para o trabalho justamente para o horário da fome à tarde. Isso também é uma meta extremamente importante. Se a gente não cria e controla o nosso ambiente que nos criará e nos controlará. Então, a gente tem que ter muita intenção em como vai ser o nosso ambiente e não só reagir a ele. Essa é uma ideia muito legal também, né? Que a sua natureza ela não é fixa, né? No ambiente certo, você pode se tornar a sua melhor versão, você pode moldar a sua identidade. Então, muitas questões que você acha que são suas, eu não consigo resistir a doce, mas também tem um monte de doce ao seu redor o tempo todo, né? Não é você, qualquer pessoa não consegue resistir. O quarto ponto que eu queria falar para vocês é para desenvolver inteligência alimentar. Então, eu tinha falado que é um erro a gente querer mudar a nossa alimentação sem melhorar a nós mesmos. Então, o que a gente precisa é se desenvolver como pessoas, né? Então, você imagina
que você recebeu lá a sua dieta, tá focada na dieta, fala que vai comer tudo direitinho, e aí chega um prazo de trabalho que você não consegue cumprir, você briga com o marido, briga com os filhos, tá estressada, e aí você tá super estressado, tá ansiosa, e aí você fala assim, não, hoje eu mereço um pedaço de bolo, hoje eu mereço um sorvete, hoje eu mereço um chocolate, e vai lá e come, e aí você vira e fala assim, já que eu comi um pedaço de bolo, eu vou comer o segundo. Já que eu peguei um chocolate, eu vou acabar com a barra toda. Já que eu pedi um hambúrguer, eu vou pedir sobremesa também, né? E a gente acha que essas questões são exceções, só que na verdade acaba que elas acabam sendo muito mais frequentes do que a gente imagina, e isso acaba virando o nosso hábito e isso acaba impactando no nosso corpo. Porque a vida ela é estressante, essas coisas vão continuar acontecendo. A gente tem filho, tem marido, tem trabalho, tem conta para pagar, tem família, às vezes tem que cuidar de um pai ou de uma mãe. Então, na verdade, essas situações elas vão continuar acontecendo, né? Faz parte da vida. Então, a questão é que você precisa aprender a lidar com elas sem recorrer à comida, de uma forma muito mais funcional, né? Porque quando a gente tem um problema e a gente recorre à comida, o problema não passa, né? Na verdade, a gente tem ali temporariamente um alívio, só que aí depois o alívio da comida ele é efêmero, ele passa. E aí a gente fica com dois problemas, que é ter comido demais e o problema de base que ele continua lá. Quando você faz dieta, você fica muito focado aqui, né, no que você tá comendo e o que você não tá comendo. Eu não quero comer carboidrato, não quero comer gordura, fritura, pão, eu quero comer salada, quero comer franguinho, e fica muito focado nessas questões e acha que vai manter esse padrão na base da força de vontade, na base da disciplina. Só que daí a realidade chega, né? A sua vida te atropela e você passa por essas situações de estresse, de ansiedade. E se você não tiver estratégia para lidar com essas situações, você não vai conseguir manter a sua disciplina numa situação onde você está vulnerável. Então você precisa entender os motivos que te levam a comer para justamente conseguir traçar estratégias, né? E não precisar da força de vontade nessa hora. Então, abaixo dessa ponta de iceberg, né? Quando a gente faz dieta, a gente só tá pensando aqui no que você come, né? No o que você come, mas para baixo existem muitos motivos que te levam a comer. Então, existem pensamentos e crenças que te levam a comer. Por exemplo, aqui no exemplo que eu dei, a gente falou, né? A pessoa ficou estressada e ela pensou, mas eu mereço. Isso é um pensamento que te leva a comer. Já que eu comi um pedaço, eu vou comer o segundo. Eu preciso de doce para ser feliz. A minha felicidade depende de eu comer algumas coisas, né? Então, isso são pensamentos, são crenças que a gente carrega e que geram alguma atitude. Toda ação ela se inicia com um pensamento. Então a gente precisa reavaliar as nossas crenças, reavaliar os nossos pensamentos. Primeiro, né, em primeiro lugar, a gente precisa notar as nossas crenças e os nossos pensamentos para ver se realmente faz sentido isso, né? Um doce, ele é uma delícia comer e eu não defendo que a gente pare de comer doce. Mas a gente achar que a nossa felicidade depende de um doce é algo falso, né? Porque o prazer do doce ele é muito efêmero. O prazer do doce dura ali nem um minuto na nossa boca, né? Então, a nossa felicidade não depende disso. Então, a gente tem que ter essa clareza. Existem técnicas e existem estratégias para que a gente comece cada vez mais ter a consciência de como nossos pensamentos eles influenciam nas nossas ações, né? É um tema bem abrangente, assim, não dá para abordar ele como um todo, mas eu gostaria de trazer essa reflexão aqui,
que vocês tenham atenção aos pensamentos de vocês. E será que esse pensamento é funcional? Será que esse pensamento tá te ajudando? Será que é realmente verdade? Eu gosto muito dessa frase. Preste atenção em seus pensamentos, eles viram palavras. Preste atenção em suas palavras, elas viram ação. Preste atenção em suas ações, elas viram hábitos. Preste atenção em seus hábitos, eles viram a sua personalidade. Preste atenção em sua personalidade, ela determina o seu destino. E veja só, tudo começa com o pensamento, né? A gente não tem nada que a gente faça que a gente não tenha pensado antes. E aqui, de novo, aparece a questão de prestar atenção. Então, eu falei já para vocês que a desatenção é um inimigo da inteligência humana. E para a gente se tornar mais inteligente, a gente tem que prestar mais atenção, a gente tem que estar atento, a gente tem que sair do piloto automático e perceber as conexões de causa e efeito, né? Para a gente conseguir mudar. Outra questão que está aqui abaixo da superfície, na base, que nos leva a comer, são as emoções. Então é muito comum, né, essa situação de quando está estressado, quando está ansioso, quando está triste, procurar na comida algum alento, algum afago, né, uma forma de consolo. Então a gente precisa ter ciência disso. Essa associação de emoção com comida, ela tá muito enraizada assim para algumas pessoas. Às vezes leva um tempo maior para conseguir resolver isso, mas tudo começa com a gente tendo consciência. Então, nessa aula eu queria também, né, trazer essa reflexão para que vocês comecem a perceber se esses são os motivos pelos quais vocês comem. É importante que vocês saibam que existem formas mais funcionais de lidarem com emoções. Não precisa ser assim. No último Virada de Chave, uma participante, inclusive, perguntou, né? Não, mas tem alguém que não come quando tá estressado, quando tá triste? Eu falei, não, o normal é esse, né? O normal é a gente tá triste, ansioso, inclusive assim, no mundo animal, né? Pelos nossos instintos, o normal é até a gente perder o apetite. É que a gente aprendeu a fazer essa associação de buscar conforto na comida. Mas muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm problema com peso, elas não têm essa dinâmica, tá? E é possível, sim, mudar esse tipo de relação. Mas tudo começa com você tendo consciência de que você está fazendo dessa forma. E existem também outras questões que impactam também como a gente come, por que a gente come, né? Então, se a gente está muito cansado, se a gente não dormiu direito, a gente fica mais suscetível a comer coisas calóricas, né? A forma que a gente come, se a gente come no carro, correndo, quanto que a gente faz de atividade física ou não, se a gente tem uma boa relação com a comida ou se é uma fonte de estresse, né? Se a gente está satisfeito com a nossa comida, nossos comportamentos. Então, assim, para baixo da superfície tem muitas questões que a gente precisa olhar e a gente precisa entender para que a gente entenda os motivos que nos levam a comer, tá? Então, emagrecimento não é apenas sobre o que a gente come. A gente também precisa entender outras dinâmicas, né? A gente precisa entender como a gente come e o porquê a gente come, se a gente realmente quer fazer uma mudança verdadeira na nossa vida. E aí talvez você fale assim, mas é muito difícil eu mudar, né? É muito difícil eu realizar todas essas mudanças. Bom, primeira coisa eu queria te dizer que existem técnicas, existem práticas, existem estratégias, existem ferramentas que dá para a gente utilizar para que você vá com o tempo melhorando essas questões, tá? Mas eu também queria dizer que às vezes, dependendo, né, de como você se encontra nessas questões, pode realmente ser difícil mudar.
Mas fazer dieta também é difícil, né? Deixar de comer as coisas que a gente gosta, cortar alimentos da nossa alimentação, ficar pesando o prato, ficar contando calorias, isso também é difícil. Então a gente precisa escolher o caminho que a gente quer seguir. Se a gente quiser seguir um caminho sustentável, onde a gente vá se tornando uma pessoa melhor, e se tornando mais hábil em lidar com as nossas questões, isso é algo que se constrói e que ninguém tira de você. Uma vez que você aprende a lidar com ansiedade sem descontar na comida, ninguém tira isso de você. Não é como uma dieta que tem prazo de validade para se encerrar. Isso é uma evolução pessoal que você vai adquirindo com a vida, né? Então eu realmente acredito nesse caminho mais sólido de transformação para que a gente consiga comer com mais equilíbrio, com mais moderação. Então, como eu disse, o primeiro passo é você ganhar consciência dos motivos que te levam a comer. E essa frase é uma frase que, assim, para ficar grudada na geladeira, no seu celular, né? Toda vez que você for buscar um alimento, você precisa trazer essa frase para a sua consciência, né? Qual é o real motivo de eu querer comer isso? O simples exercício de você procurar responder essa pergunta vai te trazer mais consciência dos motivos pelos quais você come. E às vezes você não consegue mudar na hora, você mesmo respondendo, você vai lá e vai comer. Mas quanto mais você praticar isso, mais você vai conseguir ver que isso não faz tanto sentido, né? É uma evolução. Primeiro a gente ganha consciência e aí depois a gente começa a conseguir mudar isso e achar outras formas de lidar com essas questões, tá? Então, essa pergunta, ela é muito boa, assim, é uma questão de praticar mesmo. Tenham essa pergunta em mente, que vai trazer muita consciência e vai trazer muito autoconhecimento, né? Será que é cansaço? Será que é estresse? Será que é ansiedade? Será que é porque o alimento estava na sua frente? Será que é porque as outras pessoas estão comendo? Então tem diferentes motivos para você comer e o importante aqui é que pelo menos você tenha consciência do motivo que está fazendo você comer. E muitas vezes, quando a gente começa a nomear as nossas emoções, a gente começa a procurar outras formas de lidar com ela. E a gente começa a ganhar recurso para lidar com elas, né? Então, se toda vez que você estiver ansiosa e você for pegar um chocolate, você fala, não, eu tô comendo isso porque eu tô ansiosa, né? Com o tempo, você vai querer buscar outras formas, porque você não vai estar só reagindo à sua ansiedade, você vai estar fazendo isso de uma forma consciente. Então, tem essa frase que se tornou até famosa, né, no meio da nutrição comportamental, que a emoção assumida não vira comida. Então, vamos começar a nomear as nossas emoções, né? Vamos nomear que a gente está triste, que a gente está ansioso, que a gente está estressado. Isso vai ajudar muito a forma da gente lidar com as emoções e não descontar tanto na comida. A comida, ela só vai trazer um conforto temporário, né? E isso é uma coisa que você também pode ir notando. Quanto tempo que durou aquele prazer? Né? Depois que passou o prazer, como que eu fiquei? Então, tudo isso é um exercício de atenção. E a gente, muitas vezes, tem a falsa sensação de que a gente faz isso só de vez em quando. Que é exceção a gente exagerar no doce, exagerar na comida porque a gente está ansioso, estressado. E se a gente passa a anotar, a gente se dá conta de que isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, para essa etapa aqui, eu queria propor uma atividade para vocês. Eu queria propor que vocês fizessem um diário, tá? Que todos os dias, ao final do dia, vocês escrevessem num caderno quais foram, as dificuldades de vocês com a alimentação, quais foram as desatenções que vocês tiveram, né? Então, se você comeu porque você estava se sentindo mal, se você ficou estressada e comeu, né? Anota isso num diário, anota quais foram as dificuldades e desatenções que você teve
relaciona isso com os alimentos que você buscou, que ao longo aí da semana, ao longo do mês, vocês podem ter um panorama aí de como foi a relação de vocês com a comida, o como que você buscou a comida enquanto conforto. Não é sobre comer com moderação, né? É sobre você se tornar uma pessoa mais equilibrada, né? Se você se torna mais equilibrada, se você aprende a gerir as suas emoções, as suas fontes de estresse de uma forma mais funcional, comer com moderação, comer sem exagerar, é uma consequência natural. É, de novo, a gente está mexendo em camadas mais profundas do que só na ponta do iceberg, né? Comer com moderação é a ponta do iceberg. Mas a gente olhar para a base e tentar se tornar uma pessoa mais equilibrada, com mais habilidades, com mais recursos para lidar com as situações difíceis do dia a dia, faz com que naturalmente, sem esforço, sem depender da força de vontade, a gente coma com mais moderação. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que é naturalmente magra, que come com moderação, e a gente faz o erro de falar assim, mas ela nasceu desse jeito, né? Não caia nesse erro. Assim como andar de bicicleta, né, você pode adquirir, treinar e se tornar boa nessas habilidades. De ser uma pessoa que gere melhor e que tem mais recursos com emoções e com outras situações da vida. Eu não sei se você, de repente, está pensando assim, mas eu nunca vou ser essa pessoa equilibrada, né? Eu tô muito longe de ser equilibrada, isso não é para mim. Cada um aqui pode, de repente, estar num nível diferente, né? Então, para algumas pessoas pode ser mais fácil, né, ganhar essas habilidades, para outras realmente é mais difícil, mas né, qual que seria a alternativa? Continuar assim? Continuar comendo porque está ansiosa? Continuar comendo quando está triste? Né? Realmente, assim, se você continuar recorrendo à comida para lidar com as emoções, vai ser muito difícil que você consiga emagrecer. Porque todo o esforço que você tem ali durante 5 dias, 6 dias, chega uma situação de estresse que coloca tudo a perder, né? Então, se isso não mudar, realmente vai ser muito difícil, tá? E, como eu disse, para algumas pessoas vai ser mais difícil, mas se você quiser mudar um pouco de cada vez, se você ir se conhecendo melhor e adquirindo habilidade um pouco por vez, se você tiver o pensamento de longo prazo, daqui 1 ano você vai estar muito melhor do que você está hoje. Daqui 2 anos você vai estar muito melhor, né? E você não vai estar na mesma. Imagina daqui 10 anos. Então a gente tem que manter isso em perspectiva, né? De tentar melhorar como pessoa. E finalmente a gente vai para a 5ª recomendação, que seria ser 1% melhor todo dia. Então, na última aula, eu falei que era um erro a gente mirar em números, né? Da gente ter como foco, eu quero pesar 60 quilos, 70 quilos, 55 quilos, eu quero ter tantos % de gordura corporal, eu quero perder 10 quilos, 5 quilos, né? A gente pega um número aleatório, tira ele da cartola e quer alcançar ele. Como se o nosso corpo fosse uma massinha de modelar, né? Como se a gente pudesse fazer do nosso corpo o que a gente quisesse, estivesse na nossa mão, da nossa determinação conseguir fazer aquilo. E, como eu expliquei, os mecanismos que controlam o nosso metabolismo, o nosso peso, eles não estão sobre a nossa, né? Eles fogem do nosso alcance. A gente não consegue atuar em cima deles 100%. Né? Então, é muito ruim a gente ter esse pensamento. E, além disso, ele é um pensamento de escassez. Ele traz uma mentalidade de escassez, porque você fica focado em chegar naquele número. Você fica focado em chegar naquele peso. E aí, enquanto você não chega naquele peso, você não é feliz. Se você não chega nunca naquele peso, você não é feliz. E se por um acaso você chega naquele peso, aí você fala, ufa, cheguei. E aí você relaxa
e é quando tudo começa a voltar para trás, tá? O que eu quero propor aqui é uma mudança de pensamento, é um pensamento de abundância, é uma mentalidade muito mais próspera. Então vamos construir esse raciocínio juntos, né? A gente não muda o nosso corpo, a gente muda o trabalho que o nosso corpo realiza. Então, a gente não consegue chegar no número que a gente quer, que a gente simplesmente tirou da cartola e emagrecer 5 quilos, por exemplo. Mas a gente é capaz de ficar mais rápida, de ficar mais forte, de melhorar o pace, de jogar melhor um esporte, de fazer mais ponto, de fazer uma parada de mão, de nadar uma travessia. Então, a gente consegue melhorar a nossa performance. Né? Nadar mais rápido, correr mais quilômetros, ser mais resistente, levantar mais peso. E então o que a gente consegue fazer é melhorar a nossa performance. E melhorando a nossa performance, o nosso corpo vai mudar, né? Porque para realizar aquele exercício, a gente vai ter que o nosso corpo vai mudar, vai melhorando, ele vai ficando mais treinado. Se você é totalmente sedentário, também vale para você. As suas metas podem ser mais modestas, mas a partir do momento que você alcança essas metas, né, essas metas não de números na balança, mas metas de performance, o seu corpo vai mudar, ele vai ser mais forte, mais rápido, é muito lindo de ver, né, mais funcional. E além disso, através da performance, você muda o maquinário do seu corpo. Porque quando a gente está mais condicionado, as nossas mitocôndrias funcionam melhor, a nossa massa muscular fica mais saudável e gasta mais energia. Então, assim, o nosso metabolismo melhora também, né? A gente passa a gastar mais energia até mesmo em repouso. Então, a gente tem que focar em realizar mais coisas, né? Em ter um corpo mais capaz. E aí, esteticamente, o nosso corpo vai acompanhar isso, né? Eu coloquei esse vídeo aqui de uma bailarina realizando aqui um trabalho, né? Super... Como as pernas dela estão torneadas, mas o foco da bailarina é dançar, né? O foco da bailarina não é... Ela não pensa assim, eu quero ter músculo. Não, o foco da bailarina é dançar. O corpo da bailarina é uma consequência natural do treino que ela faz para poder dançar. Então a questão aqui é de mentalidade, né? Onde que está a sua energia? Onde está seu foco? É em se tornar melhor? É em se tornar mais ágil? Né? É escolher um esporte que você goste, que você queira se dedicar. Né? Não é também a ideia assim, mas qual é o esporte que gasta mais caloria, né? Que é uma ideia reducionista. Não, é você escolher alguma atividade física que você tenha prazer de se dedicar e que você tenha prazer de ser cada vez melhor, né? Para você performar melhor. E aí, o que é interessante, que é uma mentalidade de abundância, é que você vai aproveitar o processo. É um objetivo muito mais positivo. Você vai celebrar cada conquista que você tiver, né? Cada aumento de peso que você fizer, cada ponto que você fizer, cada quilômetro a mais que você conseguir correr, né? Uma travessia que você consegue fazer. Então, assim, você se apaixona pelo processo. E quando você se apaixona pelo processo, você não tem motivo para voltar para trás. Né? Então, aquela ideia restrita, né, de chegar num ponto onde você alcançou o peso e depois voltar para trás porque estava muito difícil de manter, não, dali você vai melhorar ainda mais. Né? Quando você alcança um objetivo de performance, o próximo ponto é melhorar um pouquinho mais e melhorar um pouquinho mais. E, em termos de corpo, talvez você não chegue naquele número que você estipulou, né? Porque, como eu disse, não depende da gente chegar no número. Mas o seu corpo pode ser até que fique mais bonito, né? Porque às vezes você ganha massa magra, às vezes você perde gordura e ganha massa magra, você fica mais forte, você fica mais torneado. Então, a gente não sabe aonde a gente vai chegar, mas pode te levar para lugares surpreendentes, que vão te trazer mais satisfação até do que aquele número que você tirou da cartola. Mas para isso,
eu vou reforçar essa ideia, né? Não existe emagrecer em 4 semanas, perder um monte de peso em pouco tempo, né? Isso é charlatanismo. Como eu mostrei, a pessoa pode até emagrecer rápido, mas depois ela volta a ganhar peso, tá? Então, se você continuar com essa ideia de curto prazo, você pode até perder peso num curto prazo, mas depois você vai reganhar. E aí vão se passar 5 anos e você vai estar nessa mesma situação, né? Talvez até pesando um pouco a mais, como os estudos indicam. Então, em vez de você buscar resultados rápidos, você precisa ter esse pensamento de longo prazo, pensar na mudança do seu corpo como um trabalho mesmo a ser feito, né? Não é de uma hora para outra que você vai ter um corpo atlético, não é de uma hora para outra que você vai perder tudo que você quer. É uma construção, demora para a gente construir músculo, demora para a gente entender essas dinâmicas, mas se você começar hoje, né, daqui 2 anos você vai estar diferente, daqui 5 anos você vai estar diferente, daqui 10 anos você está diferente, mas você precisa começar hoje com essa nova mentalidade. Aqui eu até coloquei a Daniela Sicarelli, né, que tem um corpo super bonito, muito atlético, mas vejam, ela é atleta desde muito jovem, né? Às vezes a gente entra na musculação e em 3 meses quer ver resultado, né? E aí a gente vê a Sicarelli aí que tá há mais de 20 anos no esporte. Então, realmente a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, porque não é de uma hora para outra que a gente vai construir um corpo saudável e bonito. Agora, essa ideia do 1% melhor todo dia não é só para performance esportiva. Essa ideia é para tudo, né? Então, a gente, em vez de ter um número como meta, a gente tem que olhar o que a gente quer melhorar e ter isso como meta. Então, assim, se você come doce demais, né, qual vai ser a sua estratégia para diminuir o consumo de doce? E tentar melhorar um pouquinho todo dia. Né? Se você não come vegetal, se você não come salada, se você não cozinha, se você não faz compra de mercado, se você desconta na comida, as emoções, não é de uma hora para outra que você vai apertar um botão e resolver todo o seu problema. É um processo, é um pouco por vez, é 1% melhor todo dia. Isso também é científico, isso também é estratégia de mudança de comportamento. Você precisa entender que não é uma chave, assim, não é um botão que você aperta. É uma construção, mas ela pode ser uma construção contínua se você tiver a mentalidade de longo prazo e a mentalidade de identificar as suas questões e querer melhorar um pouquinho por vez. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre as formas corretas de lidarem com essas questões. Ontem a gente falou sobre os 5 erros que impedem vocês de emagrecerem. Hoje eu trouxe aqui algumas soluções. É um tema muito extenso, né? Tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso, sobre o que comer, sobre ambiente, sobre você como indivíduo se desenvolver, ganhar habilidades, assim. É um tema que eu gosto muito de estudar e até por conta disso eu desenvolvi um método que coloque em prática cada etapa dessas, né? Para ser um passo a passo mesmo, que você coloque em prática essas questões para você ir melhorando na sua vida. E amanhã eu vou trazer esse método para vocês aqui mastigadinho. Vocês vão receber esse método e aí vocês vão poder aplicar com vocês mesmo o método que eu desenvolvi. Um método que eu tenho muito orgulho assim, de ter criado, surtiu muito efeito. Assim, as pessoas que participaram do Virada de Chave na última edição gostaram muito, eu fiquei muito satisfeita com o resultado e eu vou trazer aqui o método para vocês e espero que vocês apliquem eles e comecem a ter uma revolução aí na forma de comer, né? A minha intenção com isso é que a gente pare de sofrer com a alimentação, né? Pare de sofrer com o emagrecimento,
Comer tem que ser uma coisa prazerosa, é maravilhoso comer, é maravilhoso a gente confraternizar, a gente sentar em volta de uma mesa e poder desfrutar da comida, da companhia, dos sons, do sabor, dos cheiros. Então, eu sou uma apaixonada por comida e eu gostaria de trazer esse amor e de mostrar esse amor para todo mundo, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com essas questões de alimentação. E eu acho que não precisa ser assim. Então, se vocês quiserem conhecer o método que eu criei, estejam aqui comigo amanhã e vai ser uma aula maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tchau e boa noite. Lá pelos 40 anos, eu comecei a brigar com a balança. E aí eu fiz minha primeira dieta e foi muito traumático, porque o tiro saiu pela culatra. Eu fiquei um tempo direitinho, fazendo a dieta, bonitinho. Isso fazia eu comer mais, fazia eu abrir mais as sessões. Quase todas as dietas que existem, se você for olhar no curto prazo, elas podem ter um certo efeito, mas no longo prazo você ganha peso. Porque você não consegue levar aquela restrição para o resto da sua vida. E aí quando você sai da restrição, você vai para o oposto, que é o abuso. E aí você engorda. Depois da virada de chave, a gente percebe que tudo bem você comer, você só não vai comer extrapolar, né? Não vai comer quando você não estiver com fome e respeitar. Então, se você sabe que você pode comer a hora que você tem vontade, você acaba não exagerando. Eu acho que mudou totalmente a minha relação com a minha alimentação. O sentimento de culpa não existe mais praticamente, eu como de tudo. Considerando que nós vamos emagrecer não por uma escassez de alimentação ou um tipo de alimentação, mas se atingir uma satisfação e procurar desenvolver o aspecto de sentir essa saciedade e nesse instante não ver mais necessidade de se alimentar, de comer mais alguma coisa tal, e ter como um gatilho para você parar de comer depois que estiver saciado. Isso, inclusive, diminuiu minha fome ao longo do dia inteiro. Então, até a minha porção, meu almoço, que é um almoço gigantesco, ele diminuiu em quantidade de volume. Aprendi muito essa coisa, eu era gulosa, eu tinha vontade de comer tudo, brigadeiro. Mudou minha mentalidade, eu acho. Eu voltei, eu esqueci desse negócio de dieta, do que eu posso comer, o que eu não posso. Foi transformador no sentido que eu melhorei muito esses meus abusos, esses ataques. Então eu perdi peso, mas além disso eu ganhei músculo. Agora eu como brigadeiro, na hora do almoço, brigadeiro à noite, tanto pra mim como pro meu marido, foi ótimo, a gente mudou mesmo. Você come bem, né, sem precisar de ficar naquela ansiedade de buscar mais alguma coisa para você comer, ou ficar pensando já no que você vai comer amanhã. Eu vou conseguir levar isso pro resto da minha vida. Sem abrir mão daquilo que você gosta, né? Podendo usufruir de tudo é possível, né?